vai mais entender aquele processo. E aí o que acontece? A morte é lenta, eu não vou ver o resultado. Eu não vou ver o aluno caindo duro na minha frente. Não tem ninguém me fiscalizando. Geralmente a fiscalização é outra. Se você cumpriu o currículo, se você deu uma nota, se você preencheu a tabela, né? Ninguém está fiscalizando se o professor está conectado àquele processo com o seu aluno. A gente não se responsabiliza pelo processo. A gente joga para vocês. Então, você que faça a conexão. Claro que numa disciplina como a que você falou, dá aula para muitos cursos. Qual seria a saída disso? Exemplos, né? Trazer um exemplo do curso A, um exemplo do curso B. Não dá, provavelmente, o professor toda a aula falar, mas se ele traz exemplos, você já conecta. Mesmo que não seja um exemplo do seu curso, você fala, então se serve para isso, pode servir para aquilo. Isso é nossa função como professor. E o que a gente faz? A gente se investe por conta do poder que nos é dado, a gente se investe hierarquicamente, torna esse espaço de sala de aula opressor, a gente assume não uma autoridade, que ela é necessária, mas um autoritarismo, a gente pune pelo erro. Mas não é isso a nossa sociedade capitalista. Quem erra é punido. Depende de quem erra, né? Fala. E aí é uma matéria diferente na graduação de fazer, porque os professores historicamente são complicados, etc. E aí eu fui para aula quarta-feira. E aí chegando lá, o professor substitui. E é recém-formado na UFRJ. E aí, eu já estava tenso por conta da matéria em si. E aí, a matemática a gente está acostumado, né, a ver fórmula, cálculo e tal, e ele já chegou de uma maneira super diferente. Ele começou a me contar a história da matemática, a história de função, a história de derivada e tal. E ele falou, gente, olha, a matemática é super complexa. Ela tem várias vidas e vindas, gente pra caramba envolvida, e cada gente no decorrer da história tem uma interpretação diferente sobre, por exemplo, função, por exemplo, derivada. Se essas pessoas que criaram essas coisas têm dificuldade, imagina vocês. Não são dessa área, não conhecem, né? não participaram dessa construção, vocês vão ter dificuldade. Então, o meu papel aqui não é reprovar ninguém, para que todo mundo seja aprovado. Todo mundo seja aprovado, todo mundo tenha sucesso na disciplina. Vou ajudar fora de horário de aula, etc. Isso me deu um conforto gigantesco, porque é o que a gente não está acostumado a viver isso na universidade. O rapaz tem menos, ele tem menos de 30 anos, formou agora no UFRJ, está no mestrado. Tomara que ele efetive uma carreira acadêmica, né? E aí ele falou uma coisa que me marcou, que eu conectei logo a você. Ele falou, eu quero ser professor junto com você, um professor disjuntivo. Eu falei, caraca, que a gente está... Que bom. E eu fiquei com o coração quentinho por causa dessa professora. Sim. Ele é garoto. Que bom, tá vendo como tem saída? É a geração de vocês que vai mudar isso, gente. É a geração de vocês que vai mudar isso, vocês podem ter certeza. Porque se vocês olham para isso, até fiquei arrepiada, se vocês olham para isso e falam assim, caramba, é possível a gente romper. E essa é a gente usar as brechas. Aí você chega, por exemplo, assim, Leandro, mas eu vou chegar numa escola que é hiperopressora, né? Que tem que fazer não sei o quê, mas, cara, isso aqui a gente usa de outro jeito. Eu posso fazer todos os trâmites burocráticos, o diário, as plataformas, seguir sim, mas as relações, elas não precisam ser o espelho da opressão. Não precisam, isso é porque isso é feito, né, por nós entendermos. Você vê, esse professor, ele não tirou o poder dele de ser um professor, a autoridade dele, mas olha a abordagem que ele fez, olha ou seja, uma mudança de
caminho, um meandro que ele pega e ele muda tudo. Vocês certamente já vão entrar sem medo, já não vão ficar tão passivos, já vão conseguir falar, já vão conseguir se expressar quando tiver dúvida, porque esse professor criou um ambiente acolhedor. Oi, mãe, fala. Isso que você falou de ambiente acolhedor, me lembra muito uma fala da minha mãe que me marcou muito assim, nesse momento final assim, da graduação, sabe? Depois de você ter formado, não quiser. E aí, e assim, muitos atritos no meu laboratório, e o que eu quero fazer, que eu quero desenvolver, que eu esqueci o que eu estou fazendo e tudo mais. E aí ela falou sobre uma coisa assim, às vezes você vai dar o seu melhor em um determinado lugar e você não vai ser reconhecido, você não vai ser visto, você não vai conseguir florescer devidamente. Mas quando você está num lugar que é assim, o seu lugar, sabe, um lugar que é acolhedor, um ambiente acolhedor, só de você estar ali, só a sua presença ali, você já é celebrado. Então é uma coisa que é tipo, Lindo isso. é muito bonito e é muito. Eu achei muito lindo assim. Lindo, e sua mãe falou uma coisa que eu acho fundamental, que é a gente celebrar. Eu quero celebrar a cada vez que vocês olham alguma coisa que a gente fala, ou leem alguma coisa, e vocês falam assim, caramba, isso que você fez, Lucas, assim, olha, conectei esse professor com o que eu estou estudando em educação e ciências, entendi como é que na prática, isso é a gente precisa celebrar. Sim, professor, eu acho que a gente falou de celebrar as primeiras experiências, sabe? Sim. As coisas básicas que a gente falou de celebrar, que a gente esqueceu que A importância. Sabe? Porque a gente às vezes esqueceu exatamente disso. Sim. Eu estava pensando com o meu agora, eu falei, cara, eu esqueci exatamente disso. Eu estou há muito tempo dentro da faculdade e eu estou esquecendo de celebrar o fim do período. Sim. Eu estou vendo um período atrás do outro e tudo mais. Aquilo que a gente tinha falado, Lucas, a lógica capitalista, o tempo, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro. Fala. Você falou dessa lógica capitalista, né? Justamente nesse momento, mas eu fiz um primeiro